Olá pessoal, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vinha trabalhando com o sexto ano, abrindo as nossas salas no Google Meet, mas o sexto ano não está muito legal, que a participação está um pouquinho pequena. Então eu vou voltar a fazer os meus pequenos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre retas paralelas e retas concorrentes. Olha só esse pequeno pedacinho do mapa aqui, ó, como se fosse o mapa com ruas de Londrina, Paraná. Olha só, essa primeira rua, Rua Maragogipe, e a Rua Mossoró, olha só, essas duas ruas, elas não se encontram. Ela tem o mesmo sentido e a mesma direção, tá? Então elas são ruas paralelas. Já se eu pegar a Rua Maragogipe com a Rua Belo Horizonte, ó, elas se encontram nesse ponto daqui. Nesse caso, elas são retas concorrentes. Então veja bem, o que nós temos que entender? Se as retas têm o mesmo sentido, né, e a mesma direção, igual aconteceu com essas duas ruas aqui, elas são chamadas de paralelas. Mas se elas se encontrarem em um determinado ponto aqui, ó, elas são concorrentes. Pessoal, veja bem, quando eu estiver falando de retas, eu represento com uma letra minúscula aqui, ó. Reta B. Essa reta B é essa daqui. Pessoal, a reta, né, ela não tem fim, ela é infinita. Nós representamos no caderno, na folha, no desenho, apenas um pedacinho. Mas se eu estou falando que é uma reta, eu tenho que imaginar ela como sendo infinita. Então veja bem, a reta B e a reta C, elas têm o mesmo sentido e a mesma direção. Se eu imaginar ela indo para o infinito, como sem nunca acabar, continuar, todas as duas, elas não se encontram. Então, de uma maneira assim, meia simplória de falar, sem ser o termo técnico, são retas paralelas, são aquelas que não se encontram. Mas há uma exceção. Tem retas paralelas coincidentes que elas se encontram a todo momento. Mas de uma maneira para vocês entenderem, se a reta não se encontra, são paralelas, tá? E temos as retas concorrentes. Olha o nome aqui, ó, concorrentes. Elas concorrem. Então, observa bem, eu já fiz para vocês a reta B, né? Mostrei ela aqui. Agora vamos pegar a reta E. O que acontece com a reta B e a reta E? Elas se encontram aqui nesse pontinho aqui, ó. Ah, se elas se encontram, são chamadas de retas concorrentes. Olha só, outra reta que se encontra. A E se encontra com a reta C. Então, elas são concorrentes. Agora, observem vocês que a reta E e a reta F, elas não se encontram em nenhum ponto. Nesse caso, elas são paralelas. Retas, tirando a coincidente, tá? Que não se encontram, têm o mesmo sentido e a mesma direção, são chamadas de retas paralelas. E se elas se encontram? Concorrentes. Agora nós vamos ver aqui, ó, nesse pedacinho do lado direito, diferença entre retas concorrentes. Nós temos as retas concorrentes chamadas de oblíquas e perpendiculares. Olha só esse símbolo que eu vou mostrar aqui para vocês em destaque. Esse símbolo significa que essa reta é perpendicular. O que é uma reta perpendicular? É uma reta que tem um ângulo de 90 graus, representado por esse quadradinho aqui no meio. Se tiver esse quadradinho, toda vez que eu ver esse quadradinho, é chamado de ângulo reto. E esse ângulo reto sempre vai valer 90 graus, certo? Agora, já na outra reta concorrente que eu tenho aqui, ó, essa daqui, ó, eu não tenho a representação do quadradinho. Eu não sei qual é o valor deste ângulo aqui. Eu precisaria de um transferidor. Mas com certeza ele não é 90 graus. Porque se ele fosse 90 graus, ele teria que ter o símbolo do quadradinho. Então, se ele não é 90 graus, nós chamamos ele de retas concorrentes, aqui novamente, oblíquas. Se for de 90 graus, nós chamamos de perpendicular.
E também esse ângulo aqui de 90 graus, nós chamamos ele de ângulo reto. Então, pessoal, hoje o nosso estudo é falar um pouquinho sobre as retas paralelas e as retas concorrentes. Eu não posso demorar muito, porque senão o meu vídeo fica pesado e vocês não conseguem assistir. Essa é a nossa primeira parte dessa aula. Eu ainda vou fazer a segunda parte. Espero que até aqui vocês tenham compreendido de maneira bem simples e correta o que são retas paralelas e retas concorrentes. Bom, pessoal, essa foi a primeira parte da aula de hoje. Tenha um bom estudo e até a próxima parte.